E agora a gente vai para um espaço muito bacana, é o espaço Casa Tempo, um convite para diversos artistas, professores, pesquisadores e cidadãos para um momento de experiência remota, para envolver e mostrar os corpos em ação, de vivências, de redes de afeto. Esse é o objetivo, um laboratório artístico, pedagógico de conversas que acontecem no formato de lives. E é para essa live que a gente vai agora. O evento Janelas Afetivas, o que pode o corpo em tempo de pandemia, realizado em maio de 2020 pelo Espaço Casa Tempo e o Laboratório de Encenação Performativa, objetivou durante 7 dias de imanência a experimentação de um laboratório artístico e pedagógico. O evento virtual fez uso de videoconferências para reunir pessoas de diferentes lugares. As localidades foram diversas, como Pernambuco, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, São Paulo, Maranhão, Amapá, Bogotá. Através da comunicação de lives na contracorrente de uma necropolítica de repertório, cujos resultados nos levaram para uma noção de proximidade em resgatar corpos vivos nas redes da web. Através de conversas virtuais compartilhadas na rede, utilizamos a plataforma do Instagram como ferramenta para os diálogos e sobreposição de imagens, sonoridades, vídeos e relatos autobiográficos em tempo real. Ao mesmo tempo, a plataforma utilizada permitia uma interação entre as pessoas que assistiam às lives e podiam comentar durante a exibição, bem como podiam entrar em tempo real e deixar suas impressões, compartilhamentos, como se estivéssemos de fato presencialmente. A experiência remota dos corpos vivos desvelou o desejo acerca da palavra afeto, janelas afetivas, como na perspectiva apontada no livro Circuito dos Afetos, Corpos Políticos, Desamparo e o Fim do Indivíduo, escrito por Vladimir Saflat, do ano de 2015, do quanto nunca foi tão necessária quanto neste período de isolamento social, e o significado disso tem nos colocado no exercício de inventar outros corpos presença do desamparo, medo, esperança, e na tentativa de desenvolver formas mais articuladas na relação entre os afetos e os corpos políticos. A este respeito, nós, organizadores do evento, nos interessamos por resgatar corpos invisibilizados dos artistas neste período de isolamento social, vista que os encontros nos teatros, galerias, centros culturais, entre outros espaços coletivos, bem como bares, ruas, praças, mercados e festejos populares, se mantêm suspensas. Talvez falar sobre uma pandemia que nos colocou num processo de isolamento em nossas casas não fosse o nosso desejo maior, e que nos limitou quanto o significado da palavra perspectiva e o sentido de pensar no futuro próximo, no qual a presença sensorial corporal estará no espaço do aqui e agora, através das fendas, buracos, por onde podemos atravessar. Esse processo de questionamento das violências ocorridas pela necropolítica nos permitiu também uma maior aproximação com outras visões para pensar sobre a presença através de uma micropolítica de ação no qual os corpos subjugados, as políticas dos corpos mortos e um equipamento virtual é ressignificado pela manutenção dos diálogos através de conferências remotas dos corpos virtuais. Nossos corpos começaram a dar um novo significado aos nossos espaços, e nos bastidores começamos a dar outros sentidos aos nossos processos em experiências remotas, fabricando outros corpos e laboratoriando o exercício de uma utopia em ação. Refletir o impacto disso tudo na arte do corpo nos remota para a performance na telepresença, como coexistentes e necessárias para no presente ressignificarmos os eventos do passado, reconstruindo cronotopicamente outras formas de sobrevivência através de motins e redes de afetos presentificadas na virtualidade. A relação interpessoal entre os interlocutores, de uma pessoa presente virtualmente com sobreposição de seus processos autobiográficos, artísticos, políticos e culturais de interação em tempo real, da pessoa projetada com imagens dos processos biográficos e artísticos,
fizeram parte do desejo dos criadores do evento em debater sobre a necropolítica dos corpos invisibilizados. Nesse período de isolamento social, principalmente como uma micropolítica em resgatar os corpos dos artistas, professores, pesquisadores e cidadãos em redes de afeto, se desvelaram diferentes formatos de presença, em demonstrações de trabalho, falas autobiográficas, compartilhamentos éticos, estéticos e políticos. No laboratório artístico e pedagógico Janelas Afetivas, o que pode o corpo em tempos de pandemia, foi interessante pensar a telepresença nesses cenários apresentados, pois durante muito tempo ficamos distantes dessas discussões onde em diversos estudos das artes cênicas, por exemplo, já estavam falando sobre a temática. Essas questões são úteis para nós professores e professoras de arte, artistas, performers, sabermos que de alguma forma, ao discutirmos isso, estamos colocando em exercício para o que nós estamos vivendo agora, como no caso da pandemia e da restrição dos corpos em isolamento social. Nas pistas dos processos, o ponto de vista do espectador é redimensionado, principalmente pela mestiçagem de procedimentos como processos pedagógicos ou performances pedagógicas, indicando outras possibilidades e modos de agir e ampliando diferentes revelações corporais nas práticas de grupos e de artistas de coletivos da América Latina. Ressuscitar antigas palavras de ordem, acabar com a fala mansa, aumentar o acirramento do lado de cá. Tudo está acirrado, menos o mundo gay, não é legal? Mentir, incomodar, xingar, desestabilizar, desmascarar, insultar, arrastar pela lama, que sabemos que veste a carapuça. Eu odeio ser arrastado pela lama. Lama é barro. Eu sou do barro. Tenho os pés de barro, a chana de barro. A todos que estiveram a fim de gritar, desabafar, incomodar, Interessa-nos aqui analisar outro importante experimento de telepresença, que são as videoinstalações, videoperformances no formato de lives, por onde o processo dessa relação remota acontece de maneira muito orgânica. O processo de divertimento na busca e na tentativa de qual é a melhor plataforma para a realização e organização de uma performance virtual. Nos desvela que até então nós estávamos precisando de outra relação de presença. Contudo, é nesse processo de busca que ela acontece. No evento, um exemplo de um dos artistas que apresentou remotamente, como Bruno Silva, em sua teleperformance, reperformance denominada hipertricose, onde ele diz: pelos, pele, cabelo ou pelo veste instrumentaliza a razão pertinente às nossas ancestrais. Baseia na artista Ana Medieva, ao depilar um amigo e utiliza os pelos do seu próprio rosto, transfigurando essa ideia de gênero masculino e feminino. A partir disso, outras referências de artistas que trabalham com cabelo, como mulheres negras que amarravam seus cabelos uma na outra e realizavam ações gravadas circulando. Neste encontro, laboratório artístico-pedagógico, a questão da telepresença pode ser vista como uma relação interpessoal, socialmente engajada, dependendo do local em que se estabeleça a comunicação. Saber que para uma pessoa interagir com as outras pelas tecnologias perpassa pelo corpo e pelo espaço, e que as noções de ambientação e estética são estabelecidas de maneira relacional. Essas noções trocam de lugar e dependem muito do painel e da ambientação escolhida, e por isso podem ser movidas para outros tipos de relacionamento. Em relações virtuais, podemos mostrar os nossos corpos vivos, como paisagens, planos de fundos, escolher cenários compósitos como quadros, livros, meio-rosto, ou seja, desvelar os nossos bastidores. Além disso, as noções de representação teatral são superadas pelo avatar virtual criado, dando espaço para outros corpos que falam muito do interlocutor em tempo real. Salvar corpos dos artistas, silenciados pelos cancelamentos múltiplos e de isolamento social, como foi experienciado na performance Hipertricose de Bruno Silva,
Expressa a coragem em tempo real de cortar os seus próprios cabelos. Sobretudo, expressa também a coragem de que devemos, como professores e professoras de arte, enfrentar os medos de não ser mais os mesmos, de que a gente é presencialmente, os medos de errar, de cair a conexão, de que os nossos alunos se desconectem, finjam estar vendo outra coisa. É preciso sim a coragem de defender os fortes, como nos aponta Nietzsche. É de pensar a presença a partir de noções tecnológicas nas suas experiências remotas. Outra é a mediação da presença e a tecnologia em movimento de atuação na sociedade. A outra se dá no compartilhamento do grupo com o qual a gente constitui a nossa interlocução. Nós falamos melhor, conversamos melhor e com mais tranquilidade com as pessoas com quem a gente está acostumado a conversar na vida social, ou seja, o laço entre o virtual, o social e o real se perfazem constantemente. O isolamento social no Brasil contemporâneo diante a pandemia global permitiu induzir o corpus de cidadãos, professores, pesquisadores e artistas ao processo de reavaliação da vida e da existência humana, em detrimento dos processos e da violência da necropolítica, que é a política de corpos mortos, de quem deve permanecer vivo e de quem deve morrer, que avançam em todo o planeta como supremacia das políticas dos corpos mortos, originários do neoliberalismo patriarcal e capitalista. Esse processo de isolamento social e de reconsiderar a vida acima dos atos violentos dos estados totalitários se mistura em meio à pandemia global, nos provocando, enquanto produtores em e sobre arte, para ressignificar as noções de presença. A teorização da presença nesse encontro virtual dos Janelas Afetivas versa sobre fatores que persuadem a nossa consciência em considerar a experiência mediada como se ela fosse verdadeira. Neste sentido, o Espaço Casa-Tempo e o Laboratório de Encenação Performativa, reconhecendo o aparecimento de uma profusão de eventos virtuais em formato de lives, oferecendo compartilhamento cultural, conferências, palestras, debates e entrevistas, em que as micropolíticas de órgãos vivos e temas emergentes são apresentados por meios digitais. É testemunha viva de um vírus invisível que suspendeu o mundo. Meu corpo é testemunha viva Além disso, pensar na presença nos pressupõe que o processo de momentaneidade do aqui e agora seja restaurado à presença remota. Quem não presenciar uma videoconferência em tempo real, por exemplo, pode acessar corpos virtuais através de plataformas digitais como YouTube, Vimeo, Instagram, Facebook. Essas arenas de socialização na internet muitas vezes disponibilizam avatares que nem sempre são antropomórficos para a comunicação social ser bem sucedida. A representação do interlocutor no espaço virtual não precisa ser verossímil. E é indiferente que se a interlocução é com humanos ou não humanos, se ela está ou não estará presente. É determinado por fatores psicológicos e pela rapidez do sistema em dar feedback da presença. É arquivo vivo. Essa relação com o evento Janelas Afetivas, essa conectividade relacionada com a presença, diminuiu o estresse causado pela separação entre os entes queridos, como na pandemia, quando a vida nos impele para outras pontas do planeta. O uso da comunicação simples através das comunicações remotas, telepresenciais, como acontece nas salas de bate-papo, telefone e vídeo stream, testemunham a predição de que as telecomunicações são usadas principalmente para a conectividade entre as pessoas. Nas pesquisas de presença, telepresença e presença social, elas são vistas como fenômenos em que, por exemplo, a professora Yara Rondon Guasque, em sua teoria, na sua tese de doutorado do ano de 2005, como cria,
modelos mentais que nos iludem da experiência de outros espaços de presença e da criação de outros seres. O argumento da professora nos ajudou muito nesse processo desse encontro do evento Janelas Afetivas. Segundo a pesquisadora, como seres sociais que somos, o uso mais frequente da tecnologia, da banda larga, como é esta que está acontecendo agora com o isolamento social, e é o da comunicação entre as pessoas, transformando a internet numa verdadeira arena de socialização. As tecnologias, como foi no caso utilizado remotamente pelo evento Janelas Afetivas, minimizaram o isolamento social, as adversidades planetárias, geográficas, climáticas, econômicas, políticas e artísticas em que a presença depende de a interação ser agenciada continuamente e da capacidade do usuário socialmente ser engajado e próximo do outro interlocutor. Outro fator importante realizado no encontro é que a presença social engajada, da presença comportamental, como espelhamento não verbal, da vez de falar, da troca de olhares, da imagem que o outro nos passa de nós mesmos, é uma sutileza na negociação da interação. Aqui, nesse encontro, examinamos o conceito de presença no contexto da cena estendida em performance e concluímos com a dimensão das práticas de fragmentação como ação pedagógica sobre um olhar mais ativo e proativo, elaborando um dossiê corporal, virtual, remotamente, teórico, prático, momento em que passamos a vivenciá-los como trabalho artístico e pedagógico. Nesse período de isolamento social e como evento, percebemos que nós nos encontramos mais. E como professores e performers, a telepresença é um lugar para a gente explorar essas outras presenças. Provavelmente é dessa relação com o devaneio, o sonho, que faremos surgir uma maneira, outra e necessária de sobrevivência, na capacidade de todo dia se informar, saber como estão as coisas, saber que a gente pode fazer, se a gente pode sair todo dia. É um processo de reconstrução e de manter certo desmantelamento. Mediados por uma ausência dos corpos, buscamos nessas virtualidades e na telepresença o sentimento e as sensações de como se fôssemos entrar no aqui e agora presente, como se estivéssemos prontos no teatro ou como uma performance, começar a nossa ação em sua totalidade da emoção entre autores, performers e espectadores. Neste sentido, o evento nos remontou para uma pergunta como uma mirada artístico-pedagógica deste laboratório. O que pode o corpo em tempos de pandemia? Acreditamos que nós teremos que inventar outros corpos e nos desmembrar em diversos outros corpos. Se pensarmos, por exemplo, nas religiões afro-brasileiras ou em diversas outras religiões do mundo, o isolamento social é uma necessidade de nos reconectar intimamente. Estamos a este ponto, como nas religiões ou psicanálise, nos reconectando com a ideia do sonho, principalmente pelo fato de que as pessoas estão sonhando mais. São corpos que estão desejando mais de uma coragem compartilhada. Essa coragem é um fator para ser muito necessário. Daqui para frente não se trata somente de estabelecer uma boa comunicação. É preciso coragem para ir atrás das pessoas, estabelecer conexões, defender os desafios do momento. É preciso coragem para nos transformarmos e gerarmos corpos